E você vai colocar-se em pé, abrindo a sua escritura, 1 Timóteo 4, verso 1, e o Edmilson vai fazer a leitura. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Será do 1 até o 6. O tema da mensagem de hoje é 2 características dos falsos mestres. Boa noite, irmãos. 1 Timóteo 4, do 1 ao 6. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Muito bom, obrigado, Gilson. Vamos orar. Pai maravilhoso, como é bom estarmos aqui. E não estamos aqui para ler um livro qualquer, estamos aqui para ler o livro dos livros, que é a palavra de Deus. Livrai-nos, Pai, dos falsos mestres, das falsas igrejas, das seitas, grupos sectários, falsos cristãos. Livrai-nos, em nome de Jesus. Use essa palavra para alertar o teu povo, porque os dias são maus. Em nome de Jesus, te entregamos o nosso coração e a nossa consciência, bem como a nossa atenção, para que possamos sair daqui dizendo: hoje Deus falou comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Duas características dos falsos mestres. Vamos falar sobre esse assunto, é um assunto muito importante, talvez nunca foi tão importante como é hoje no século XXI, era digital. Então, vamos falar sobre isso, né? Os falsos mestres, o texto nos leva a isso, então vamos tocar nesse tema. No versículo 1 aparece uma expressão interessante que é últimos tempos, né? Nos últimos tempos, no final dos tempos, nos últimos dias, varia de tradução para tradução. Mas a ideia de últimos tempos significa o que, afinal de contas, né? É muito natural nós, quando a gente lê na nossa casa, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nós interpretarmos que Paulo, quando ele usa o termo últimos tempos, que ele estaria falando dos 3 últimos anos antes de Jesus vir. Os 3 últimos anos antes de Jesus vir seria os últimos tempos. Então, os últimos anos, últimos aninhos antes de Jesus vir, supondo que Jesus voltará em 2028. Então nós estamos nos últimos tempos, porque nós estamos indo para 2024, daqui a pouco já 28. Essa é a nossa visão, mas lembre que não é esse o sentido, né? Nós temos que entender que aqui nós temos uma expressão teológica que ela é interpretada pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, você vê a descida do Espírito Santo, quando os cristãos falam em línguas estrangeiras, e ali há o batismo no Espírito Santo, há um marco na vida dos crentes, onde a partir dali o Espírito Santo ele agora atua de forma diferenciada na igreja. E o apóstolo Pedro, quando as pessoas acham estranho ver pessoas de um idioma falando outro idioma, o próprio Pedro interpreta, dizendo que aquele mistério que acontece em Atos capítulo 2 nada mais é do que o cumprimento da profecia de Joel. E Joel falou que nos últimos dias aconteceria isso. Sabe o que é interessante? Interessante é que o texto de Atos capítulo 2 aconteceu no século I. Nós estamos no século 21. Ou seja, últimos tempos é desde a descida do Espírito Santo. Últimos tempos é desde a descida do Espírito Santo.
Então você pergunta para mim, mas pastor, então nós estamos há quantos anos nos últimos tempos? Bom, nós estamos 2021 anos nos últimos tempos. E isso para nós soa estranho, porque nós entendemos o termo de forma literal, mas ele deve ser entendido de forma teológica, porque para Deus um dia é como 1000 anos. Então, a partir da ótica de Deus, está tudo certo, está tudo dentro do script que Ele planejou na eternidade. Então nós estamos nos últimos tempos, a era cristã é os últimos tempos. E o que chama atenção é que nesses últimos tempos, conforme o verso 1, aconteceria uma apostasia, né? Um abandono da fé. Muitas pessoas que eram cristãs, elas vão abandonar a fé. E por quê? Por que uma pessoa que está seguindo Jesus Cristo, está andando nos caminhos do Senhor, vai abandonar a fé? O Paulo fala no versículo 1 que isso é porque haveriam espíritos enganadores. E esses espíritos enganadores trariam doutrinas demoníacas. Ou seja, ele está falando, a partir do verso 2 ao verso 5, de falsos mestres. Agora é importante nós analisarmos que, se você ler atentamente do versículo 1 ao versículo 6, ele não se refere a falsos mestres no sentido de outra religião. Ele não está falando do hinduísmo, nem do shintoísmo, taoísmo ou qualquer outro ismo que você possa imaginar. Ele está falando de pessoas que vão se levantar como mestres, pastores, líderes, ministros, e vão se levantar como cristãos. Cristãos! Então ele está falando de seitas, grupos sectários, de pessoas que se apresentam como cristãs, de líderes que se apresentam como cristãos, e eles vão enganar, na era cristã, muita gente. Muita gente estará seguindo Jesus numa igreja sadia, numa igreja séria, numa igreja que prega a palavra, e abandonarão esse caminho de Jesus, abandonarão consequentemente esta igreja e procurarão uma seita que apresenta Jesus de outra forma. E esse é o alerta que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao 6, e é o alerta que nós temos que ter aqui nessa noite. E sabe, irmãos, quando nós passamos pelas ruas da nossa casa, né, nas ruas próximas, eu não sei você, mas eu faço isso. Às vezes eu estou caminhando numa rua e de repente a Vanessa e eu estamos caminhando e nós olhamos numa garagem e tem lá um animal sendo morto, um cabrito, sei lá. E a gente olha, um bicho sendo morto, e aquilo é uma cerimônia religiosa, né, de uma determinada religião. E é natural que nós digamos como cristãos, isso é obra dos demônios. Normal. Caminhamos em outras ruas e de repente encontramos uma casa, e lá nós sabemos que aquela religião, eles invocam espíritos dos mortos, eles invocam espíritos desencarnados, e nós como cristãos dizemos, os demônios estão ali. Mas nessa noite, irmãos, eu quero falar algo para você impactante. Chegou a hora de olharmos para muitas igrejas e dizermos, os demônios estão ali. Muitas igrejas e dizermos, os demônios estão ali. Muitos grupos que se veem, se apresentam como cristãos, e nós dizermos, os demônios estão ali. Por quê? Porque para nós, demoníaco é algo mais macabro, matar um animal ou invocar um espírito dos mortos. Demoníaco, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, é você trazer doutrinas diabólicas. Se você trouxer um ensino que mancha a pessoa de Jesus e a obra de Jesus, não precisa invocar espíritos de ninguém, não precisa matar nenhum animal, aquilo já é macabro. Você trouxe uma doutrina sobre Cristo errada, distorcendo quem Ele é e o que Ele fez. Então nós temos essa noite que tomarmos muito cuidado com as seitas, grupos sectários e falsos pastores, pastoras, bispos, bispas, que está cheio. E eu vou falar uma coisa para vocês. Complete o ditado. Complete o ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fim. Muitas pessoas estão ali. Eu lembro que quando eu era jovem, aleluia, irmãos, né? Quando década de 90, eu lembro
Nitidamente, os pastores diziam assim: nós pregamos domingo e a igreja fica a semana inteira vendo novela da Globo. Então é uma luta desproporcional, porque se enche do Espírito no domingo e segunda está lá vendo alguma novela da Globo e tal, e falava aquilo. Esse tempo já foi embora, irmãos. O nosso problema hoje não é apenas as novelas da Globo. O nosso problema hoje, irmãos, são os falsos pastores. Hoje muitas pessoas saem da igreja, saem do culto e chegam em suas casas, ligam seus celulares e começam a procurar chegam em casa e começam a procurar seitas, falsos pastores, sites de seitas, grupos sectários, homens que se apresentam como pessoas que são pastores, pastoras. Não são, irmãos, porque eles não sabem quem é Jesus. Não sabem quem é Jesus. E nós vamos os subestimando e vamos lendo um livrinho deles, vendo um videozinho deles, uma musiquinha deles, e não vemos que água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora você pergunta para mim: pastor, mas o senhor não vê seita na tua casa? Eu vejo. A Vanessa diz: quem é que tu já está vendo essa seita de novo? Eu vejo as seitas, eu vejo heréticos, mas irmãos, graças a Deus, nós adquirimos uma maturidade espiritual para não sermos influenciados. Mas me preocupa pessoas que não sabem nada da Bíblia, que fogem da escola bíblica dominical com o diabo da cruz. Essas mesmas pessoas ficam assistindo esses hereges. Alvo fácil para a heresia, alvo fácil para mexer na tua fé. Irmãos, essas pessoas não são burras. A gente tem uma ideia muito errada sobre hereges. Nós achamos que herege é um burro. Irmão, eles não são burros. Se fossem burros, não teriam milhões seguindo eles. Se fossem burros, suas instituições não seriam maiores que as nossas. Eles não são burros. Eles são muito inteligentes. E nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado. Porque desde a descida do Espírito Santo, já existiam eles. E estão hoje, especialmente nas plataformas digitais. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então eu quero mostrar para você duas características para que você possa discerni-los no celular, ou num livreto, ou num curso, ou em qualquer coisa que se aproxime de você, você os discirna a partir do texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 6. A primeira característica é que eles são pessoas corrompidas. Isso nós vemos no versículo 2. No versículo 2 nós vemos que eles são pessoas corrompidas. Em primeiro lugar, eles são hipócritas. A palavra hipocrisia significa falsidade. Eles são falsos. Eu não estou dizendo que os hereges comem criancinhas. Eu não estou dizendo que eles sequestram pessoas. Mas a hipocrisia no ensino. Eles são hipócritas, são falsos, eles são mentirosos, diz o versículo 2. E não somente isso, eles também têm a mente cauterizada. A NVI traduziu o termo grego como cauterizada. A NTLH traduziu como morta. Isso significa que estes hereges, eles têm a consciência morta. Certa vez uma pessoa viu um herege pregando na televisão e disse: pastor Samuel, que hipócrita, que mentiroso. Ele até chorava. Olha como esses caras são atores, esses apóstolos, essas bispas, esses líderes de determinados grupos que tem até emissora de televisão. Olha como são hipócritas. E eu disse para ela, e ela até hoje não acredita no que eu falei, mas eu disse para ela: é possível que aquele choro dele não foi produzido, que no fundo ele acredita naquela heresia. Muitos pastores neopentecostais creem naquilo ali. Eles realmente creem que você pode receber o Espírito Santo dando o dízimo. Eles realmente acreditam nisso. Eles não estão brincando com você. Eles acreditam que se você der o dízimo, você vai receber o Espírito Santo. Eles não estão brincando. E assim nós vemos tantos outros grupos sectários que não estão ligados ao neopentecostalismo. Eles não estão mentindo. Sabe, irmãos, eles nos enganam. Porque nós somos muito influenciados pela aparência das pessoas.
É interessante nós olharmos muitos hereges de hoje em dia, muitos falsos pregadores, falsas pastoras, falsos profetas. É interessante como eles são carismáticos. Eles são carismáticos, outros deles, como falam bem, outros deles são muito inteligentes, entendem muito de Bíblia, entendem de arqueologia, entendem de genética, são inteligentes. Não são burros, eles são inteligentes, escrevem bem, cantam bem, falam bem. E isso nos faz ficar em cima do muro. Além disso, as seitas fazem trabalhos sociais. Eles ajudam milhares de crianças carentes, deficientes, idosos, eles têm orfanatos. E isso comove-nos e nos põe em dúvida, será que são falsos mestres mesmo? E é isso que Paulo está dizendo, cuidado. Há uma ingerência demoníaca nessas pessoas. Eles têm um ensino que se tropeça na pessoa de Jesus. A carta de 1 Timóteo nos aponta algumas heresias que os grupos heréticos podem nos trazer. Ou pastores, pastoras, bispas, e sim, já existiam pastores e pastoras heréticos no tempo de Paulo. Nós vemos isso e já vimos isso em 1 Timóteo capítulo 2. E eu vou falar algumas heresias para você. Quem estiver anotando aí, é bom anotar mesmo, porque eu ligo a internet e eu fico apavorado. Eu não sei se eu fico mais apavorado com as heresias ou com o número de likes. Primeira heresia que nós encontramos em 1 Timóteo, que alguns grupos vão adotar, não todos, alguns. Eu vou falar algumas heresias. Primeira, a negação da divindade de Jesus. Aí, desde o tempo de Paulo até hoje, existem grupos que se apresentam como cristãos e negam peremptoriamente que Jesus seja Deus. Fazem trabalhos excelentes, são pessoas educadas, inteligentes e capazes, mas negam claramente a divindade de Jesus. Mesmo a Bíblia chamando Jesus de Deus. Eles dizem não é. A segunda heresia que existe no meio herético é a negação da ressurreição de Jesus. Existem alguns grupos que se entendem como cristãos e, atenção, eles negam que Jesus ressuscitou. Alguns grupos entendem que ressuscitou só o Espírito de Jesus. Eu gostaria de entender que concepção é essa de ressurreição de Espírito. Outros entendem que Jesus ressuscitou, mas com outro corpo, não com que ele morreu. Atenção, os grupos heréticos estão aí. Outros grupos negam que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça, pelo que Cristo fez. E elas dizem que a salvação é por obras. Então elas fazem muitas exigências para você. Ela inventa exigências para você. Fazem proibições para você. Porque senão você não vai entrar no céu. Esses grupos são heréticos. E eles estão até hoje em outra versão. E nós falaremos quais exigências já existiam no tempo de Paulo no versículo 3. Mas a gente chega lá. Terceiro lugar, você tem também a questão da negação do reino de Jesus. Ai, irmãos e irmãs, quantos pastores hoje nós não temos visto nas redes sociais dizendo que Jesus não reina, que Deus não reina, que Jesus não está no controle de tudo. E são pastores, eles têm sites, livros, eles são palestrantes e eles dizem abertamente: Jesus só reinará quando voltar. Hoje ele não reina. É interessante que a Bíblia já nos advertia que os grupos heréticos tropeçariam na pessoa de Jesus. Jesus é a pedra de toque, é a pedra de esquina, a pedra de tropeço. É ali que os grupos heréticos vão vacilar. Portanto, quando você for conversar com alguém que se diz cristão, nunca pergunte se ela crê em Jesus. Se você for conversar com alguém que se diz cristão, nunca pergunte se ela crê em Jesus. Nunca. O que é que você pergunta? Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. Você não pergunta se ela crê em Jesus. Você pergunta: quem é Jesus para você? E quando ela abrir a boca dela, você vai dizendo: esse não é o meu Jesus. Você vai discernindo, porque o meu Jesus é Deus.
Porque o meu Jesus ressuscitou com o corpo que ele morreu e voltará com o corpo que ele ressuscitou, porque a Bíblia diz em Apocalipse 1 que ele voltará com suas mãos furadas. O que? Eu preciso de obras para ser salvo? Então esse não é o Jesus que eu aprendi, porque o Jesus que eu creio fez tudo na cruz e obedeceu a lei no meu lugar. Jesus na tua igreja não reina e governa até os mistérios, então não é o meu Jesus, porque o meu Jesus, o da Bíblia, ele governa todas as coisas. Você vai discernindo. Irmãos, em primeiro lugar, estas pessoas, por mais intelectuais que elas possam passar, elas podem sim nos enganar. E nesses 2000 anos de cristianismo, muita gente tem abandonado o Evangelho. Nesses 2000 anos, muita gente tem abandonado igrejas sérias, pastores sérios, teologias saudáveis e tem abraçado grupos sectários. Mas aí alguém pergunta assim, mas pastor, como é que pode alguém entrar numa seita tal, seita X, seita Y? Irmãos, existe algo demoníaco ali, que vai além do falar bem, do ser inteligente. Há algo diabólico que acontece nas seitas. E por isso que elas levam muitas pessoas para o inferno, junto com elas. Então, em primeiro lugar, tome muito atento. Falar bem, escrever bem, cantar bem, isso não quer dizer que alguém é cristão. Cristão é aquele que confessa quem é Jesus a partir do Novo Testamento. Segundo lugar, nós vemos que os hereges, as seitas, os falsos mestres, eles ensinam doutrinas falsas. No versículo 3, Paulo fala de duas proibições que havia no tempo dele. A primeira proibição, no versículo 3, é em relação ao casamento. Naquele tempo, existia uma heresia chamada proto-gnosticismo, que no século II virará gnosticismo, do termo grego gnosis, que quer dizer conhecimento, onde a salvação era por meio do conhecimento e não da fé em Jesus. E então esse grupo herético, ele dizia, inclusive influenciado pelo platonismo, porque para Platão a matéria é má e o espírito é bom. Então, com todo esse pano de fundo, eles ensinavam que o verdadeiro cristão, ele deveria abster-se do casamento. Ele deveria ficar solteiro. Porque se você for solteiro, você será mais espiritual. E nós vemos isso, um eco disso no catolicismo, quando os pastores da Igreja Católica são proibidos de casar. Não podem casar, porque eles vão se consagrar a mais, como se o casamento fosse prejudicar a consagração de alguém. Não, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Claro, evidentemente, se você tiver a vocação para o celibato, que é ficar sozinho, você fica sozinho. Mas fora disso, que ninguém te proíba de casar. Arruma uma varoa. Arruma uma prenda, irmão. Quem está solteiro aqui essa noite? Aleluia. Vem à frente aqui, eu vou dar uma oração forte. Tá? Tem que casar, tenha filhos, um cachorro. Mas o platonismo, o proto-gnosticismo, as seitas, elas criam isso. Quantos padres não gostariam de casar? De ter uma família? Mas por amor ao ministério, eles se abstêm de algo que Deus não os absteve. Abrem mão de algo que Deus nunca pediu. O padre nunca pode pregar 1 Timóteo 3. Porque 1 Timóteo 3 diz o quê? O pastor deve ser... O que deve ser? Muito bom. Marido de uma só mulher. Não pode. Porque não tem um pastor da Igreja Católica casado. E o primeiro papa era Pedro, para o catolicismo. O primeiro papa para a Igreja Católica era Pedro. E Pedro tinha sogra. Alguém tem sogra sem ter mulher? Só se é muito azarado, né, irmãos? Com ser cristão, né? É muito azarado, né? Fora isso, não. Então, quer dizer, não. Pedro era casado, os apóstolos eram casados. Paulo diz para os pastores casar com uma mulher cristã. Né? E você vai ser feliz e abençoado em nome de Jesus. Que os hereges não te proíbam de nada. A segunda proibição que existe no versículo 3 é a proibição de alimentos.
E até hoje nós vemos grupos sectários, seitas proibindo as pessoas de comerem coisas. Eu quero comer tal coisa, é pecado? Eu quero comer tal coisa, é pecado? Não tem isso. As seitas não têm isso. Muitas delas têm, não todas, mas muitas têm. Eu quero comer tal coisa, é pecado? É interessante que Paulo fala no versículo 4, que tudo que Deus criou é bom e não deve ser rejeitado. Então quer dizer, a partir do Novo Testamento, não existe mais a diferença de alimento puro e alimento impuro, como havia no Antigo Testamento. Eu gostaria de passar 3 textos para você, que não existe mais no Novo Testamento, que embasam, que não existe mais no Novo Testamento, a diferenciação entre alimento puro e alimento impuro. Quem estiver anotando aí, anote. Primeiro texto, Marcos capítulo 7. Em Marcos capítulo 7, a Bíblia diz, o evangelista Marcos diz, que Jesus considerou todos os alimentos puros. Está em Marcos capítulo 7. Segundo texto, Colossenses capítulo 2. Em Colossenses capítulo 2, mais a parte final, mas leia tudo já. Vai falar que ninguém nos julgue pelo que nós comemos ou bebemos. Está lá em Colossenses 2. Próximo texto, o próprio 1 Timóteo 4. E outro texto, Romanos 14, que diz que se alguém come de tudo, não está pecando. Então, irmãos, o Novo Testamento não proíbe você de comer nada. Você pode comer o que quiser. Contanto, claro, que não faça mal para a tua saúde, né? Você não vai... Se você como é que é aquele negócio? Lactose, agora todo mundo é isso. Intolerante à lactose. Tá, se você é intolerante à lactose, tudo bem. Mas aí é uma questão de saúde e não uma questão de pecado ou não pecado. Então você pode comer o que você quiser. Não deixe que as seitas te proíbam de comer coisas. Quantas pessoas na Sexta-feira Santa dizem, não posso comer carne? Por que você não pode comer carne na Sexta-feira Santa? Onde existe isso na Bíblia, irmãos? Não permita que ninguém te impeça de comer o que você quiser comer. Cuidado com os falsos ensinos, falsos ensinamentos. Você é livre em Jesus Cristo. Você é livre. Mas as seitas nos aprisionam, nos fazem exigências absurdas. Estude sobre as seitas, fazem exigências absurdas. Nós encontramos então, no versículo 5, que todo alimento pode ser santificado. E no versículo 5, Paulo nos mostra 2 formas do alimento ser santificado. Forma número 1, pela palavra. O que significa santificar algo pela palavra? Significa que a própria palavra diz que aquilo é santo. A própria palavra, você deve ler aqueles textos. É interessante quando você ouve um herege na televisão, ou você ouve um herege na rede social, ou lê um texto de um herege, irmãos, é impressionante. Eles conseguem nos deixar com culpa de comer coisas. Eles têm uma eloquência tão grande que eles conseguem nos deixar com culpa de comer coisas, de beber coisas, porque eles têm a manha do demônio. Eles têm toda uma linha de raciocínio que tem enganado milhões de pessoas. E você então descobre no versículo 5 que você pode santificar pela palavra. A segunda forma é você santificar pela intercessão. Santificar pela intercessão significa que antes de você comer, você pode orar e abençoar o teu alimento e comer em paz. Você pode comer em paz. Então você tem no versículo 13 e versículo 4 que você pode dar graças e comer em paz. Eu quero lhe dizer que o Evangelho veio para te trazer paz. O Evangelho veio para te trazer paz. E todas as exigências do legalismo e das seitas devem cair por terra, porque você nasceu para ser livre. Você nasceu para ser livre em Cristo, livre para ser feliz, livre para se alimentar, livre para decidir e livre para você ser uma pessoa abençoada. Não permita que os falsos mestres, suas literaturas, canções e argumentos paralisem seus pés. Você nasceu para ser livre. Os teus filhos nasceram para ser livres. E eles serão livres em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Versículo 6. No versículo 6, o apóstolo Paulo fala que se o Timóteo fizesse o que ele está falando, que é avisar sobre os falsos mestres, ele seria um bom ministro. E isso entra em contradição com o que tem sido ensinado hoje em dia. Hoje em dia você não pode falar contra nenhuma religião. Hoje em dia você não pode falar contra nenhum pastor.
Hoje em dia você não pode falar contra nenhuma seita, porque isso já é entendido na nossa sociedade como intolerância religiosa. Mas Paulo diz, não, isso não é intolerância religiosa, isso é amor pelo teu povo. Timóteo, avise eles que os falsos mestres estão debaixo de ingerência demoníaca e que eles podem enganar muitos deles. E por isso nessa noite, irmãos, eu estou avisando vocês, cuidado com os falsos pastores que vocês acessam, cuidado com as falsas pastoras que vocês olham, cuidado com as pessoas que vocês recebem literatura delas, cuidado, irmãos. E essas seitas não chegaram onde chegaram porque são bobinhas ou burras, elas são extremamente inteligentes, extremamente capazes em argumentação. E se você não é alguém que participa de escola bíblica dominical, é melhor nem se envolver, porque você não terá base. Por isso venha, estude na escola bíblica, não custa nada. Por que você não vem? Não custa nada, é de graça, tem online, tem presencial. Você tem que continuar crescendo na fé para que você não seja abatido pelas seitas. E então Paulo fala para Timóteo que se ele fizesse isso, ele seria nutrido pelas verdades da fé e da boa doutrina, e ele então seguiria ela fielmente. Esse é um pastor que agrada a Deus, é um pastor que avisa as pessoas que existem seitas, existem falsos mestres e existem heresias, e que isso nasce no coração do diabo e não no coração de Deus. Eu espero que você ouça com temor esse meu aviso. Eu espero que você ouça com temor, com reverência a palavra de Deus. Todas as religiões são boas? Não! Todas as religiões não são boas. Só existe um caminho. Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Só Jesus. Irmão, não te deixe enganar. Abra os teus olhos. Nós não sabemos quanto tempo teremos pela frente, mas uma coisa eu sei. Quando Jesus voltará, eu não sei. Mas talvez Jesus possa voltar para ti. E aqui eu faço uma referência à morte. A morte é quando Jesus volta para a gente. E se nós estamos firmes em Jesus, a morte não é um problema. Se nós estamos firmes em Jesus, a morte não é um problema. Qual é o dia mais triste para nós cristãos? O dia mais triste para nós cristãos, vou falar de forma genérica, claro, é quando a gente perde alguém que a gente ama muito. Quando morre alguém que a gente ama muito. É um dos dias mais tristes da nossa vida. Nós conhecemos muitos casos do marido que perde a mulher, 6 meses depois ele morre. A mulher que perde o marido num acidente, 6 meses depois o outro morre. Às vezes isso acontece. Perder quem a gente ama, perder um filho, perder uma criança de 6 meses, de 5 anos, é terrível. É um dos dias piores da nossa vida, é quando alguém morre. Mas a Bíblia diz que para o cristão, o melhor dia da sua vida será o dia da sua morte. Porque a Bíblia diz que quando a gente morre, nós estamos com Deus. Então para nós, a morte não é um problema. E por isso que os demônios querem que nós abandonemos a fé. Porque eles querem que quando nós morramos, nós entremos no mesmo destino dos demônios, o inferno. Por isso, irmão, atente. Leia e releia esse texto quantas vezes for necessário, até que você entenda que os falsos mestres são reais e perigosíssimos. Vamos orar. Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado por essa escritura de alerta. É um sinal vermelho grande. O verso 1 ao 6 é um sinal vermelho gigante, que diz para mim e para os meus irmãos: pare! Pare! Os falsos mestres estão aí, com sua oratória, seus argumentos. Deus, só tu pode preservar a nossa fé. Por isso que nós pedimos, não nos deixes cair em tentação. Preserve-nos na fé. Que o teu Espírito preserve-nos. Afaste de nós toda semente de dúvida que as heresias plantam no nosso coração.
Porque ninguém aqui é tão inteligente assim, a ponto de resistir os argumentos das seitas. Elas mexem conosco, elas põem dúvida em nós. Só o teu Espírito pode nos preservar na fé. E é ao teu Espírito que nós pedimos, preserve-nos. Não deixe nós abandonar a Cristo. Preserva os irmãos que estão aqui. Preserve, Senhor. Preserve-nos. Guarde nossos ouvidos. Guarde nosso coração, nossa mente. Porque as seitas estão aí. Elas batem à nossa porta. Entram no nosso celular. Amigos do trabalho. Estão em todo lugar. Que nós possamos ter discernimento espiritual. E que o teu Espírito nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.